Existe uma lei silenciosa operando o tempo todo na sua vida. Ela não faz barulho, não pede permissão e não negocia. Ela simplesmente responde. Essa lei não reage às suas palavras, nem aos seus desejos conscientes. Ela responde ao que você sustenta internamente, dia após dia, mesmo sem perceber. Tudo no universo vibra. Nada está parado. Cada pensamento tem uma frequência. Cada emoção emite um sinal. E cada sinal entra em ressonância com algo equivalente no campo da realidade. O que você chama de acaso, sorte ou azar, na maioria das vezes, é apenas resultado de uma vibração mantida por tempo suficiente para se tornar experiência. A realidade não é punitiva. Ela é precisa. Ela funciona como um espelho quântico, refletindo aquilo que está dominante dentro de você, não aquilo que você diz querer, mas aquilo que você é quando ninguém está olhando. Desde cedo, a maioria das pessoas foi ensinada a buscar respostas fora. Mais esforço, mais controle, mais explicações externas. Mas quase ninguém foi ensinado a observar o próprio estado interno com honestidade. E é exatamente aí que o código começa a operar. Você pode repetir afirmações positivas todos os dias. Mas se o sentimento predominante for medo, dúvida ou escassez, a vibração real será essa, e é ela que o campo responde. O código quântico da vibração não entende linguagem racional. Ele entende coerência. Quando pensamento, emoção e ação vibram em direções diferentes, o resultado é confusão, atraso e repetição de padrões. É por isso que tantas pessoas sentem que a vida muda de cenário. Mas o enredo continua o mesmo. Relacionamentos diferentes, mesmos conflitos. Trabalhos diferentes, mesma frustração. Planos novos, resultados antigos. Não é castigo. É sintonia. A vibração dominante sempre vence. Aquilo que você tolera emocionalmente. Aquilo que você aceita como normal. Aquilo que você repete internamente em silêncio. Define o nível de realidade que você acessa. O universo não testa sua fé com palavras. Ele testa sua constância vibracional. E aqui existe um ponto importante que poucos aceitam. Mudar a vibração não é pensar positivo o tempo todo. É assumir responsabilidade pelo próprio estado interno. Enquanto você se vê como vítima das circunstâncias, a vibração é de impotência. Enquanto você culpa pessoas, sistemas ou passado, a frequência é de estagnação. O campo apenas confirma isso. Mas no momento em que você percebe que pode escolher como reage, como interpreta e como sustenta sua energia diária, algo começa a mudar. Não fora, dentro. E quando muda dentro, o espelho quântico inevitavelmente responde. Essa é a base do código. Simples. Implacável. Sem exceções. Nada entra na sua vida sem combinar com a sua vibração atual. Nada permanece sem ressonância. E entender isso não é confortável. Mas é libertador. Porque se a vibração cria, então ela também pode ser ajustada. E é exatamente isso que você vai começar a compreender. A partir daqui. Antes de qualquer mudança real acontecer, existe um passo que quase ninguém faz com sinceridade. Identificar a própria vibração dominante. Não a vibração desejada. Não a vibração que você mostra nas redes. Mas aquela que se manifesta quando você acorda sem motivação, quando algo dá errado, quando ninguém está observando. A vibração dominante não aparece nos grandes momentos. Ela se revela nos detalhes repetidos do dia a dia. Na forma como você reage a atrasos. Na maneira como fala consigo mesmo em silêncio. No tipo de pensamento que surge automaticamente diante de um problema. Porque aquilo que surge sem esforço é o que já está programado. Muitas pessoas acreditam que estão vibrando alto porque consomem conteúdos positivos, escutam áudios motivacionais ou repetem frases bonitas. Mas vibração não é estética. É estado interno. Você pode dizer está tudo bem. E ainda assim vibrar ansiedade. Pode falar sobre abundância. E sustentar escassez emocional. Pode afirmar fé. E operar no medo. O campo não responde ao discurso. Ele responde à frequência real. Por isso, o primeiro exercício do código quântico da vibração é a observação honesta. Sem julgamento. Sem culpa. Sem tentativa imediata de corrigir. Apenas observar. Observe qual emoção aparece com mais frequência ao longo da semana. Não a mais intensa, mas a mais constante. É irritação? Cansaço? Pressa?
desânimo, expectativa, gratidão, confiança. A emoção predominante é o termômetro vibracional mais confiável que existe. Porque emoções não mentem. Elas revelam um nível de alinhamento entre quem você é e a vida que está vivendo. Quando existe desalinhamento, o corpo sente antes da mente entender. Surge o peso, a repetição, a sensação de esforço excessivo para resultados mínimos. E aqui entra um ponto crucial. Não existe vibração neutra, mesmo quando você acredita que não está pensando em nada. Um padrão interno está ativo. A mente humana foi condicionada a operar no automático. E o automático foi moldado por experiências passadas, crenças herdadas e emoções não resolvidas. Por isso, muitas pessoas vivem o mesmo tipo de situação com rostos diferentes. Mudam de cidade, mas sentem o mesmo vazio. Mudam de relacionamento, mas atraem o mesmo conflito. Mudam de plano, mas esbarram na mesma resistência. O nome disso não é azar. É coerência vibracional. A vibração dominante age como um filtro invisível. Ela seleciona o que você percebe, o que você aceita e o que você considera possível. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa e extrair realidades completamente diferentes. Porque não é o evento que cria a experiência. É o estado interno a partir do qual o evento é interpretado. Quando você identifica sua vibração dominante, algo desconfortável acontece. Você percebe que está participando ativamente da realidade que critica. Não de forma consciente, mas de forma vibracional. E isso não é culpa. É poder. Porque tudo aquilo que pode ser observado, pode ser ajustado. O erro mais comum nessa etapa é tentar forçar uma vibração elevada sem resolver a base emocional. Isso cria conflito interno. A pessoa tenta vibrar gratidão, mas ainda carrega ressentimento. Tenta vibrar confiança, mas sustenta medo do futuro. Tenta vibrar paz, mas vive em estado constante de comparação. O campo sente a incoerência e responde com instabilidade. Por isso, elevar a vibração não é fingir luz. É integrar consciência. É reconhecer emoções densas sem se identificar com elas. É parar de lutar contra o que sente e começar a compreender o que aquilo está sinalizando. Toda emoção recorrente carrega uma mensagem. Ignorar a mensagem mantém o padrão. Compreender a mensagem permite a transição. Quando você começa a identificar sua vibração dominante, algo interessante acontece. Os gatilhos ficam claros. Você passa a perceber o que te tira do centro, o que te drena, o que te coloca em modo de defesa. E também começa a perceber o que te alinha, o que te expande, o que te devolve presença. Esse nível de percepção já altera o campo, porque consciência muda a frequência. A partir desse ponto, você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a se tornar responsável pelo próprio estado. Não no sentido de controle rígido, mas no sentido de direção. Você entende que não controla tudo o que acontece, mas sempre influencia a forma como a realidade responde. E isso muda tudo. Identificar a vibração dominante é o início do domínio interno. Sem isso, qualquer técnica vira repetição vazia. Com isso, até pequenas mudanças geram grandes reorganizações externas. O código quântico da vibração começa aqui. Na honestidade silenciosa. Na observação sem máscaras. Na disposição de olhar para dentro antes de exigir respostas do mundo. E a partir desse ponto, o campo começa a ouvir de verdade. Existem emoções que você reconhece com facilidade. E existem emoções que operam nas sombras, silenciosas, quase invisíveis, mas extremamente ativas no campo vibracional. Essas emoções ocultas são as mais perigosas. Não porque sejam negativas, mas porque atuam sem consciência. Você pode não sentir raiva todos os dias, mas pode sustentar ressentimento há anos. Pode não se sentir triste o tempo todo, mas carregar uma frustração crônica. Pode não se perceber com medo, mas viver tomando decisões baseadas em autoproteção. Essas emoções não gritam. Elas se instalam. E o campo quântico responde exatamente a elas. O ressentimento, por exemplo, cria uma vibração de retenção. A pessoa sente que algo sempre trava. Nada flui completamente. Oportunidades chegam pela metade.
Relações começam bem, mas esfriam sem explicação. Não é coincidência. É memória emocional ativa. A frustração constante gera uma vibração de esforço sem recompensa. Quanto mais a pessoa tenta, mais cansada fica. Quanto mais se move, menos sente avanço. O medo, quando não reconhecido, se disfarça de prudência. A pessoa acredita que está sendo racional, quando na verdade está evitando expansão. E o campo entende isso como um pedido claro. Não me tire da zona conhecida. Essas emoções ocultas se formam, na maioria das vezes, quando experiências passadas não foram digeridas conscientemente. Situações engolidas. Sentimentos abafados. Decisões tomadas contra a própria intuição. O corpo registra. A mente racionaliza. E a vibração se ajusta ao que foi suprimido. É por isso que muitas pessoas dizem: não sei por que isso sempre acontece comigo. Elas realmente não sabem. Mas o campo sabe. Porque o campo não responde ao que você lembra. Ele responde ao que você carrega. Existe também uma emoção silenciosa muito comum. A sensação de não ser suficiente. Ela não aparece como pensamento claro. Ela aparece como comparação constante. Autossabotagem sutil. Dificuldade em receber. A pessoa até avança. Mas algo dentro sempre espera que tudo dê errado. Essa expectativa invisível molda o campo. O universo não entende ironia interna. Ele entende coerência emocional. Se, no fundo, você espera perder, o campo organiza experiências que confirmam isso. Outro sabotador vibracional poderoso é a culpa não resolvida. Não a culpa óbvia, mas aquela sensação difusa de dever mais. Errar sempre. Estar em dívida com a vida. A culpa baixa frequência porque prende a pessoa ao passado. E o campo só responde no presente. Enquanto a energia está presa no que foi. Não há espaço real para o que pode ser. Essas emoções ocultas não precisam ser combatidas. Precisam ser reveladas. O erro comum é tentar elevar a vibração pulando essa etapa. A pessoa busca a luz sem atravessar a sombra. E isso cria conflito interno. O campo percebe a divisão. E responde com instabilidade. Integrar é diferente de eliminar. Integrar é reconhecer. Isso está aqui. Isso faz parte da minha história. Mas não define quem eu escolho ser agora. Quando uma emoção oculta é trazida à consciência, ela perde o controle automático. A vibração começa a mudar não porque a emoção sumiu, mas porque ela deixou de operar sozinha. Consciência dissolve rigidez. Nesse ponto, algo importante acontece. A pessoa para de lutar contra si mesma. E quando a luta interna cessa, o campo externo reorganiza. Muitos chamam isso de milagre. Mas é apenas alinhamento. O código quântico da vibração não exige perfeição emocional. Ele exige honestidade interna. Quanto mais você se observa sem julgamento, menos essas emoções escondidas comandam sua realidade. E quanto menos elas comandam, mais liberdade vibracional você acessa. A partir daqui, você começa a entender que elevar a vibração não é se sentir bem o tempo todo. É se sentir inteiro. E um ser inteiro emite uma frequência muito mais poderosa do que alguém tentando parecer positivo enquanto está dividido por dentro. Esse é o ponto de virada. E a partir dele, a disciplina vibracional se torna possível. É isso que vem a seguir. Depois que você identifica a vibração dominante e traz à consciência as emoções ocultas que a sabotam, surge a pergunta inevitável: como sustentar uma nova frequência no dia a dia real? Porque entender não é o problema. O problema é manter. A vibração não muda em momentos isolados de clareza. Ela muda na repetição silenciosa das escolhas diárias. Disciplina vibracional não tem a ver com rigidez. Tem a ver com constância. Não é sobre controlar pensamentos o tempo todo, mas sobre escolher onde você permanece quando percebe um estado. Toda vibração se mantém por 3 pilares simples, mas profundamente ignorados: atenção, linguagem interna e ação coerente. A atenção é o primeiro ponto de ajuste. Aquilo que você observa com frequência se expande na sua experiência. Quando você direciona a atenção excessiva ao que falta, aquilo que incomoda, ou ao que poderia dar errado, você não está apenas pensando, está alimentando uma frequência.
A disciplina começa quando você percebe que a atenção é energia. Não se trata de ignorar problemas, mas de não morar neles. Pessoas com vibração mais estável não são aquelas sem dificuldades, mas aquelas que não se identificam com o problema. Elas observam, resolvem o que é possível, e não transformam aquilo em identidade emocional. O segundo pilar é a linguagem interna. Não o que você fala em voz alta, mas o tom com que você conversa consigo mesmo. A forma como você se trata nos bastidores define o nível de frequência que você sustenta. Autocrítica constante cria vibração de insuficiência. Pressa interna gera ansiedade crônica. Exigência sem compaixão gera exaustão. Disciplina vibracional é ajustar o tom. Não mentir para si mesmo. É trocar o ataque interno por direção. Trocar "eu nunca consigo" por "o que precisa ser ajustado agora". O campo responde muito mais à postura do que ao conteúdo do pensamento. O terceiro pilar é a ação coerente. Não adianta tentar vibrar expansão, vivendo em retração. Não adianta buscar abundância, evitando decisões difíceis. A vibração se fortalece quando ação e intenção caminham juntas. Ação não precisa ser grande, precisa ser alinhada. Pequenas ações feitas com presença emitem mais frequência do que grandes movimentos feitos no medo. Quando você age apesar do desconforto, mas em favor da sua verdade, o campo entende. Essa vibração é estável. E estabilidade é o que a realidade respeita. Outro ponto fundamental da disciplina vibracional é o ambiente. Ambientes não são neutros. Conversas, conteúdos, rotinas, hábitos. Tudo isso influencia o campo interno. Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa escolher com consciência o que você consome repetidamente, o que você escuta todos os dias. Vira pano de fundo emocional. O que você normaliza vira vibração dominante. Disciplina vibracional também é saber sair do que te puxa para baixo, sem drama e sem culpa. Existe ainda um aspecto pouco falado: o descanso consciente. Exaustão baixa vibração, porque reduz presença. Quando o corpo está esgotado, a mente perde clareza, e as emoções assumem o controle. Sustentar uma frequência mais alta exige respeitar limites físicos. Não é fraqueza, é estratégia vibracional. Outro erro comum é esperar sentir-se bem para mudar o estado. A ordem é inversa. Você muda o comportamento, ajusta a atenção, cuida da linguagem interna, e o estado acompanha. Vibração não é passiva, é treinável. Com o tempo, algo começa a acontecer. O que antes exigia esforço passa a ser natural. Você reage menos no automático, observa mais, escolhe melhor, e o campo responde com sincronicidades sutis. Nada mágico, nada teatral, apenas encaixes. A disciplina vibracional não transforma a realidade da noite para o dia. Ela reorganiza o terreno. E quando o terreno muda, as experiências que antes não tinham espaço passam a acontecer. Essa é a fase em que muita gente desiste, porque o ego quer provas rápidas. Mas o campo responde à constância. Não há pressa. Quem sustenta a vibração não força resultados. Permite que eles encontrem coerência. E quando isso acontece, a realidade começa a colaborar. É silencioso, é firme, é real. E tudo isso prepara o terreno para o último estágio do código. Quando a vibração começa a se estabilizar, algo muda de forma quase imperceptível. Não é euforia, não é excitação, é silêncio interno. O alinhamento final não acontece quando tudo dá certo. Ele acontece quando você para de oscilar internamente a cada estímulo externo. Nesse estágio, você entende algo fundamental. A realidade não precisa ser convencida. Ela apenas precisa de coerência. Pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção. E quando isso acontece, o campo responde sem resistência. Não porque você pediu melhor, mas porque você se tornou compatível. A reorganização da realidade não vem como um evento isolado. Ela vem como sequência. Pessoas certas aparecem sem esforço. Oportunidades surgem no tempo exato. Decisões difíceis se tornam óbvias. Nada disso é místico demais. É lógico do ponto de vista vibracional. Quando você não está dividido por dentro,
O campo externo deixa de refletir conflito. O alinhamento final também traz algo que muitos estranham: desapego. Você para de implorar por resultados específicos, porque confia no processo que você está sustentando. E essa confiança não é ingênua. Ela é baseada em observação. Você já viu o que acontece quando reage menos, quando escolhe melhor, quando sustenta uma frequência mesmo sem aplauso imediato. O campo começa a responder de forma consistente. Nesse ponto, você entende que manifestação não é criar algo do nada. É permitir que aquilo que já estava em potencial encontre espaço para existir. O que antes parecia bloqueio era apenas incompatibilidade vibracional. O alinhamento também redefine sua relação com o tempo. Você para de sentir urgência constante, porque urgência é vibração de falta. Quando você confia na frequência que sustenta, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. As coisas acontecem quando estão prontas, não quando o ego exige. Outro sinal claro do alinhamento final é a redução do ruído interno. Menos diálogo mental, menos justificativas, menos necessidade de provar algo. Você age porque faz sentido, não para compensar inseguranças. E o campo respeita isso. A realidade responde com estabilidade. Não significa ausência de desafios. Significa ausência de caos interno. E isso muda tudo. Nesse estágio, você também percebe que não precisa convencer ninguém da sua visão. Quem está alinhado não força entendimento. Atrai ressonância. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. E tudo acontece sem drama. Porque o campo está organizando compatibilidades. O código quântico da vibração não termina com conquista externa. Ele se completa com soberania interna. Você entende que pode ajustar sua frequência sempre que percebe desalinhamento. Não com culpa, não com rigidez, mas com presença. Você sai do papel de reagente e entra no papel de observador consciente. E um observador consciente emite uma vibração extremamente poderosa, porque ele não se perde no evento. Ele escolhe a resposta. Esse é o verdadeiro domínio. Não controlar o mundo, mas não ser controlado por ele. Quando esse ponto é alcançado, a realidade não precisa mais ensinar através de choque. Ela passa a colaborar. E isso não é um final. É um novo padrão. Um padrão em que você entende que tudo o que entra na sua vida passa primeiro pelo seu estado interno. E que, sempre que algo não faz mais sentido, não é o mundo que precisa mudar primeiro. É a vibração. Esse é o código. Simples, exigente, implacável, mas absolutamente justo. Porque ele responde exatamente aquilo que você escolhe sustentar. E agora, você sabe.